Atenção! Segundo Alan dos Santos, Flávio Bolsonaro colocou Tarcísio de Freitas contra a parede, escancarando o fim do chamado Acordo Caracu. O discurso aponta tensão interna, cobranças públicas e um racha cada vez mais visível nos bastidores da direita. Para muitos, o clima agora é de confronto político aberto. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque essa bomba política está sacudindo a direita brasileira. Vamos falar de uma coisa interessante com relação a essa matéria do Metrópolis. Eu faço a pergunta aqui a vocês, né? O sistema deixou, né? Porque o Metrópolis não é um jornal livre. O sistema deixou. Rifaram o Toffoli. Sim. A leitura que eu faço é a seguinte. Quem é que colocou o Banco Master para dançar na festa junina? Foi o PT. O PT botou e falou assim, ó, pá, vamos pegar aqui o Banco Master. O Vocaro, ciente disso, falou, vou pegar a Vivi, né, a meretriz contratual, né? Vivi de Moraes para ser minha advogada e vou me blindar. E vou pegar o Toffoli para ele dar um rolezinho nos meus jatinhos e assim eu fico blindado. Resolveu? Não, piorou. Porque aí agora você tem claro ali né, agora não é mais pastor, né? Pastor da Lagoinha envolvido com ex-pastor da Lagoinha envolvido com o Vocaro. Você tem o Dias Toffoli com blindagem e a Vivi, a meretriz dos contratos advocatícios, tentando blindar. Então ele conseguiu colocar ali duas blindagens para poder se proteger. Uma está ruindo, que é o Dias Toffoli. E a outra vai aguentar quanto tempo? Essa é a minha leitura. O sistema deixou o Metrópolis fazer essa matéria, porque o Metrópolis não é um jornal livre. Há uma guerra entre centrão e esquerda, tem comentado isso já há alguns meses, e essa questão do Banco Master hoje, para mim, está no centro dessa guerra dos bastidores mesmo de Brasília, tá? E óbvio que isso aí vai virando moeda de troca. Isso aí vai virando moeda para negociação interna, sabe? Aquelas conversas em jantares, né? Em almoços, aqueles encontros noturnos em casas de ministros, em casa do presidente da Câmara, na casa do presidente do Senado, ou de algum outro antigo político. Inclusive, na casa do Vocaro já teve um encontro lá de 20 homens, né? Quando acho que ele tinha recebido um prêmio. A gente não sabe muito bem o que aconteceu ali naquele jantar, mas a questão é, a política de verdade no Brasil, ela não se faz no plenário. Gente, é infantil você achar que aquele debate que existe ali no plenário, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, né, na hora que vai falar um, vai falar outro na tribuna, já está definido. Foi tudo previamente definido. E tudo é definido nessas reuniões de bastidores, nessas reuniões que ninguém vê. Então, para mim está muito claro hoje que existe uma preocupação com a eleição de 2026 por parte do Centrão. Por quê? Porque o PT ele tem muita dificuldade de dividir o poder. Né? Ele tem muita dificuldade, inclusive, de cumprir acordos. O Centrão não gosta disso. O Centrão não quer o PT novamente no poder porque ele sabe que perde poder. Tá? Ainda mais com a direita crescendo em número de deputados federais, em número de senadores. Então, eu realmente acredito que vai chegar um momento que o Centrão vai entender que o melhor nome é o Flávio Bolsonaro. Essa pesquisa que saiu hoje, mostrando o crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, assim, não é surpresa pra gente. Pra ninguém aqui é surpresa. Na verdade, a surpresa é alguma pesquisa, tá, mostrar isso. Ter coragem de mostrar isso. O que só me leva a pensar que, na verdade, a aprovação do Flávio é muito maior. Que o número real é muito maior. Que a rejeição do Flávio é muito menor do que vão sair nessas pesquisas. E Alan, todo mundo falando aqui, trabalhando nas redes sociais, que foi uma conversa do Flávio Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas, que fez o governador de São Paulo desistir da visita ao Jair Bolsonaro. Não seria essa questão ligada à possível ida dele em breve para a prisão domiciliar, e o Flávio teria dado uma dura... Informação da CNN. Né? Uma dura no Tarcísio. Ó, vai me apoiar para valer, vai ficar... né, fazendo declarações ali, não, apoia o Flávio, o nome é o Flávio. E ele teria dito que se ele não apoiar, ele vai... Aí lá na frente, quando ele quiser apoiar,
ele vai apoiar outra pessoa para São Paulo. E tem o Melo Araújo, Flávio né? teria falado isso, não confirmamos, né? O Melo Araújo, que é o Não vice-prefeito confirmamos. de São Paulo, poderia ser um candidato ao governo de São Paulo, concorrendo com o Tarcísio. Então, Poxa, se isso for verdade, isso cala a boca de gente, por exemplo, como o Silvio Grimaldo. Porque para o Silvio Grimaldo, o Flávio Bolsonaro, ele é só mais um capacho do Kassab. É interessante porque a gente não sabe se o Flávio falou isso, né? A gente está comentando aqui uma matéria de jornal. Mas isso mostra como que o Flávio está na mesma página que o Eduardo. Acabou a cor do Caracu. Isso aqui é interessante. E aí, isso explica por que a galerinha tá tão raivosa, né? Você vê que, por exemplo, o pessoal tem mais prontidão para curtir e compartilhar coisas da esposa do Tarcísio, da Ana Campagnolo, que diz que o Bolsonaro está preso por culpa dele. Você tem mais disposição de falar com essa galera e, para mim, eu sou o mendigo do Pix, aluno dos demônios. Explica bem. Olha, e vou falar, eu conheço o Coronel Melo Araújo, eu não tinha tido essa notícia, é boa. Eu vou dizer para você, o cara que deu jeito no CEAGESP, exatamente o que eu ia uma falar. máfia só. Eu conheço como pessoa, como colega, como trabalhador, o Coronel Melo Araújo, é um profissional de estirpe, CEAGESP, ele ajeitou completamente aquela bagunça, aquele feudo de corrupção das questões comezinhas, como as questões contratuais todas, eu vi de perto e demonstrou, é realmente uma pessoa que batalha pela direita, pelos valores da família, conhece de segurança pública, trabalhou em segurança pública, é um aliado da direita, do presidente Bolsonaro, sempre vem com manifestações públicas, inclusive, sempre está na mídia defendendo o que é certo. Isso é um grande ativo, hein? Gostei da ideia. E lembrando que foi ele que deu início a essa iniciativa Políticos Saiam do Sofá, né? Do Melo Araújo. Sozinho. Ele reuniu meia dúzia de pessoas em São Paulo. Mas não parou. E graças a Deus agora os outros políticos começaram a agir. Pois é, então aproveito para falar mais uma vez da caminhada pela justiça e liberdade, né? Começou. Ele e o Sebastião Coelho, para não deixar. Sim. E o Zalci também. Diga, estava Max. ali. Só um detalhe lá, desculpa. O senador, se não me engano, deixa eu pegar aqui, o Rogério Marinho, né? O senador Rogério Marinho, ele desistiu da candidatura ao governo do Rio Grande do Norte, atendendo ao pedido do Bolsonaro, tá? Para que ele assumisse a coordenação nacional da campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Cara, isso aí é um baita exemplo, né? O cara desistiu de uma candidatura ao Ele tem mais governo, 4 anos como senador, né? sim, do Rio Grande do Norte e vai, então, coordenar essa campanha. Só que é aquilo, né, Lacombe? É fundo eleitoral, todo aquele esquema que a gente falou, né? O cara sabe, mas mesmo que eu não ganhe, né? Vou fazer a campanha e depois eu volto ao Senado. Então, o Rogério Marinho desistiu e tem um vídeo do Flávio. Acho que vale a pena a gente colocar. Acho que é Tá curtinho. na agulha aí, Bob and Bob? Acho que é curtinho o Na vídeo. hora que vocês, Bob and Bob, quiserem. Do Rio Grande do Norte, Flávio Bolsonaro aqui. Eu quero dar os parabéns a vocês, porque o Rio Grande do Norte entregou ao país um dos principais quadros da política, um dos mais preparados, competentes, que é o meu amigo Rogério Marinho. Eu sei que vocês estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou, mas tenham a consciência, a certeza que ele está fazendo a escolha pelo Brasil, porque nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do Partido das Trevas e vamos fazer um trabalho fenomenal por todo o Brasil, e o Rio Grande do Norte vai estar contemplado ainda mais com o Rogério Marinho junto com a gente nesse grande time que eu pretendo montar para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Rogério Marinho, e vamos lá que a gente tem muito trabalho pela frente, mas é projeto de Deus e nós vamos atravessar esse mar e cantar juntos o hino da vitória lá do outro lado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tem um outro ponto ainda, Max. Eu acredito em político assim, que corta na própria carne. É isso aí. Tem um outro ponto da fala do Tarcísio, que ele diz o seguinte: mas eu não quero ser candidato a presidente, certo? Uhum. Acredito 100% nele. Sabe por quê? Porque o Kassab mesmo já tá falando quem ele quer como presidente. Eu acredito 100% no Tarcísio. Quando ele fala, eu não sou eu não quero ser presidente, eu quero ser governador. Tarcísio, eu acredito 100% em você, porque o teu patrão acabou de falar
que o Eduardo Leite é quem tem que ser o presidente, e tem um vídeo, e ele ainda botou o vídeo assim, como se fosse, ó, proposta ousada do Eduardo Leite, no podcast, não sei o que lá, bababá, Rivotalk, sabe lá que porra é essa. Eu não duvido que o Tarcísio esteja sendo 100% honesto quando ele fala que ele não quer ser candidato a presidente. O próprio Kassab já está dizendo que é Eduardo Leite. Eu tô rindo aqui porque meu lado, o Alan dos Santos. Manda ver. Pintou um clima, Kassab, Leite. Pô, tô muito Alan dos Santos. Né? Os papéis estão todos trocados. Rapaz, é que eu cheguei um pouquinho mais pra cá, ó. Mas não é? Mas não tá na cara? Olha só, não tá na cara. Você pintou um clima? Não. Depois eu que fico zoando a parada. Eu ia falar que sim. Não tá na cara isso? O Kassab tá querendo empurrar. Eita, faz isso não. Faz isso não, Alan dos Santos. Já empurrou ou não? Pô, quem vai cedo, empurrar tá em quem? cedo, hein? Pô? Olha o horário, hein? Eu ia falar empurrar a goela abaixo, mas é piorar ainda. Pô, vocês estão... Eu tô aqui ingênuo, cara. Eu tô super ultra mega ingênuo aqui. Tá bom, o Kassab tá querendo impor a candidatura do Eduardo Leite. Isso já tá evidente. Qual é a estrutura que eu tô vendo nesse exato momento? O Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que o Kassab tá querendo colocar lá cada vez mais no topo. Você tem o Eduardo Leite, Kassab, o Tarcísio estaria na mão do Kassab, e aí você percebe claramente que o lance não é o Tarcísio vira presidente, mas o Tarcísio seria aí como se fosse alguém que ficaria para o governo de São Paulo, ainda na mão do Kassab, e não indo em direção àquilo que o Bolsonaro quer para o Brasil, né? Ou seja, um Senado mais forte, robusto, sério, faltando impeachment de ministro, a lista é grande, e aí agora você está vendo o próprio Kassab ali colocando, ó, não. Olha aqui que coisa maravilhosa, né? Eduardo Leite, não vai rolar. E aí o que isso configura para mim? Estão querendo colocar a situação da seguinte maneira: Flávio, você vai atrapalhar tudo. Se você continuar com esse negócio de candidatura a presidente sem falar com ninguém, né? Qual foi a reclamação do Silas? Como assim? Não pediram a minha opinião? Como assim não me consultaram? O Jair não é dono da direita. Foi o que o Silas falou. Eu vou dizer algo para vocês aqui. O Bolsonaro não sabia disso até o momento da internação. Sabia disso? Da cirurgia? Ele só ficou sabendo da fala do Silas por um corte da timeline. Eu estou afirmando isso, tá? Eu estou afirmando isso. Jair Messias Bolsonaro não sabia dessa fala do Silas até o dia que, lá no boletim, eu coloquei o vídeo do Silas e comentei, e esse corte foi parar. Muito bom. Na mão do presidente, indo para a cirurgia. Ou seja, ele não sabia que o Silas estava falando aquilo. O Silas não sabia que o Bolsonaro iria escrever a cartinha, né? Que não é a cartinha do Temer, diga-se de passagem, pelo contrário, é a carta Flávio Bolsonaro, meu filho, presidente. E aí estragou o plano de muita gente, não é de uma só não. E não é nem de um bloco, são de vários blocos. Porque a coisa aqui está se configurando da seguinte maneira: se o PT ganha, e eu tenho... Vamos pensar aqui na cabeça do Kassab. Se o PT ganha de novo, e eu tô com uma campanha forte que bateu de frente com Lula, eu consigo ministérios. Eu conseguindo ministérios, eu consigo mais dinheiro. Eu consigo eleger vários governadores e consigo colocar senadores, inclusive, que ele já é hoje o nome mais forte do Senado, é o Kassab. Então eu consigo conter a onda do Bolsonaro no Senado, consigo conter a onda do Bolsonaro nos governos de Estado, governos estaduais, e consigo ainda barganhar com o próximo governo, se não for o meu, vai ser o do PT, eu consigo barganhar e ganhar ministério. Digam que essa análise que eu estou fazendo aqui é completamente irracional. Diga que ela não tem fundamento. Quem é que falou não vai ter mais acordo Caracu? Eduardo Bolsonaro. Quem é que falou abertamente, esse negócio de Kassab, essas conversinhas, estamos fora disso? Flávio Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eles estão caminhando na direção que o pai pediu, que o pai desejou, e tá todo mundo querendo ocultar que isso era um desejo do próprio Jair Messias Bolsonaro. Como se isso já não fosse uma traição política evidente, eles estão traindo uma pessoa que está sequestrada e torturada. Pô, parabéns
ao grau de moralidade dessa galera. Parabéns. Que nível moral, meu irmão. Como se já não bastasse a traição política, estão traindo politicamente alguém que essas pessoas todas só foram eleitas por causa do Bolsonaro, né? Então eles não estão apenas traindo politicamente, mas estão traindo politicamente alguém que está no momento de maior necessidade do apoio dessas pessoas. Repito, alguém que está torturado e sequestrado pelas mãos do Estado. Declarações de Alan dos Santos voltaram a movimentar o debate político nas redes sociais. Desta vez, o foco está em uma suposta pressão exercida por Flávio Bolsonaro sobre o governador Tarcísio de Freitas, levantando questionamentos sobre alianças, acordos e a condução do projeto político da direita no Brasil. Segundo essa leitura, o chamado Acordo Caracu, expressão usada de forma crítica para definir alianças vistas como desequilibradas, teria chegado ao fim. A cobrança seria clara: posicionamento, lealdade política e definição de lado diante de um cenário cada vez mais polarizado. Tarcísio, que tenta manter uma imagem de gestor técnico e institucional, passa a ser pressionado por setores mais ideológicos da direita, que exigem discursos mais firmes e alinhamento direto ao bolsonarismo. Para esses grupos, neutralidade já não é mais uma opção. Flávio Bolsonaro surge, nesse contexto, como uma voz ativa na reorganização do campo político conservador, reforçando a ideia de que quem deseja apoio precisa também demonstrar compromisso público com pautas e narrativas do grupo. Esse embate expõe uma disputa maior. Quem lidera a direita nos próximos anos? E qual será o tom adotado? Mais institucional ou mais ideológico? O racha não é apenas pessoal, mas estratégico, envolvendo eleições futuras, alianças e controle do discurso político. Independentemente das interpretações, o episódio mostra que o campo conservador vive um momento de ajustes, tensões e redefinições. E, como sempre, quem acompanha a política sabe, quando os bastidores vazam, é sinal de que algo grande está em jogo.